Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre o acordo entre Estados Unidos e a China. Olha que boa notícia, né? Os Estados Unidos e a China conseguiram fazer um acordo. Agora, o acordo meio que é o Trump voltar atrás, assim, não vi nada de acordo diferente disso. É um acordo parecido com o que fez o Canadá e o México. Lembra no início também, quando o Trump botou uma tarifa altíssima no Canadá e no México, e aí os países fizeram, não, beleza, vamos sentar para negociar e não sei o que lá, vamos sentar para negociar. E no final das contas, o que ficou aqui foi isso, ou seja, voltaram à estaca zero, botaram só a tarifa de 10% no final das contas. A tarifa de 10% já é um absurdo, porque, de novo, quem está pagando esses 10% é o povo americano, então não tem vantagem nenhuma para o povo americano isso, né? Tem vantagem para o governo americano vai arrecadar uma grana, né? Mas para o povo americano só está pagando mais caro nas coisas. Mas 10% é uma tarifa que é palatável, que é possível de ser engolida, né? Ou seja, o que a gente está tirando dessa história toda é que a estratégia do Trump foi botar uma tarifa enorme para depois ficar nos 10% mesmo com todo mundo. Aparentemente essa é a jogada dele. Ele acha isso the art of the deal, né? A arte do jogo e coisa e tal. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por um imperador do Brasil Atlântico, Jagunço Aspone do Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Como eu disse, é uma notícia boa e por vários motivos. Primeiro motivo, porque o Trump parece que percebeu que estava indo errado nesse negócio de tarifas e está voltando atrás. Isso é uma qualidade excelente para ele. Você perceber que está indo errado e voltar atrás e se corrigir é uma coisa ótima, né? O Trump fez isso também com relação à Ucrânia e à Rússia. Começou achando que a culpa era da Ucrânia pela guerra, criticando os Zelensky, não sei o que, mas rapidamente ele percebeu que ele estava do lado errado e começou a adotar a política certa. Agora ele já está muito mais perto do Ocidente, está chegando no ponto em que ele vai chegar à conclusão única, óbvia, inescapável, de que ele tem que ajudar a Ucrânia mesmo e dar arma para a Ucrânia para acabar essa guerra desse jeito. Não tem outra forma de acabar essa guerra, né? Agora, com relação às tarifas, ele também está errado, né? E agora parece que ele está percebendo que fez lambança e voltou atrás. De qualquer forma, é uma coisa positiva. Não estou criticando o Trump por isso, não. Estou achando positivo. Eu critico ele, continuo criticando pelas tarifas que ele botou lá atrás. Continua sendo uma bosta que não tem lógica nenhuma, né? Enfim, chegaram a um acordo sobre tarifa com redução de taxas por 90 dias. Olha só, igual com a Europa, igual com o resto do mundo. E vai reduzir para 10% para os dois lados, né? Olha só, diz o Trump aqui que é um reinício total. Reinício, ou seja, é exatamente o que eu estou te falando. Ele voltou à estaca zero, voltou ao ponto de, vamos sentar para negociar. Não ganhou absolutamente nada da China, não fez mudança nenhuma no final das contas, voltou para a estaca zero para negociação, né? Aqui, ó, o Trump diz que é um total reset das relações entre os Estados Unidos e a China durante 90 dias para pausar a guerra tarifária e coisa e tal. Ou seja, eles aceitaram reduzir as tarifas para valores aceitáveis e negociar a partir daqui. Ou seja, ele não ganhou absolutamente nada com esse aumento absurdo de tarifas que ele colocou, aquele quadrinho do dia da liberação dele lá e coisa e tal. Não ganhou nada, não tirou nada disso. Estão sentando com a China agora para conversar, como estão sentando com o Canadá para conversar, estão sentando com o México para conversar. E aí, o que se tirou disso daí, né? A informação que a gente tem é exatamente essa. Mas, de qualquer forma, é uma coisa boa, né? Você pode pensar assim, caramba, pelo menos tem um acordo. É melhor do que a situação que estava antes, que a gente estava caminhando para um desastre completo. É o que eu falei para vocês. A gente já vai ter uma desaceleração da economia mundial esse ano. Isso já é contratado, já está certo. Porque mesmo o problema que a gente já teve com as tarifas até aqui, isso não vai se resolver de uma hora para outra, né? Ou seja, isso aqui, de novo, é uma pausa de 90 dias. Daqui a 90 dias o que vai acontecer, né? Então você criou uma incerteza grande no mercado, ninguém vai fazer investimento novo, nem nos Estados Unidos, nem na China, nem em lugar nenhum, porque fica todo mundo esperando, pô, vamos ver o que vai acontecer nesse negócio, não vou botar meu dinheiro nisso antes de saber o que vai acontecer. E aí, esse é o problema, que a gente vai ter uma desaceleração econômica forte esse ano, isso já está contratado, independente de qualquer coisa. Mas como eu falei para vocês no meu último vídeo, se o Trump voltar atrás com as tarifas, pelo menos vai ser só uma desaceleração, a gente tá tranquilo. Se ele continuasse com isso por muito tempo, a gente poderia ter um crash completo, poderia ter uma recessão brutal esse ano. Não está descartada essa recessão brutal, porque, de novo, ainda estamos negociando, né? Vamos ver como é que vai terminar essa negociação. Isso daqui foi só o reset, realmente foi isso aqui. No primeiro momento, a Bolsa subiu 2% com esse acordo da China com os Estados Unidos. Vai ser uma coisa positiva, vai subir a Bolsa e coisa e tal. Mas quando você olha a verdade aqui, a Bolsa até subiu, até está subindo, mas não está essa coisa toda maravilhosa e coisa e tal.
Por que isso? Porque o pessoal está vendo que, no final das contas, esse acordo não dá nenhuma vantagem para os Estados Unidos, né? Aqui, ó. O que é o acordo, no final das contas? O Trump ia cortar as tarifas 80% tanto, dizendo que queriam conversar. Então, os Estados Unidos removeu todas as tarifas específicas da China de 2 de abril e manteve apenas a tarifa de 10% base. Tá? E a China manteve os 10% base também. Aquela tarifa de 20% do fentanil é outra coisa. Então, o pessoal está falando por aí que os Estados Unidos vai ficar com 30% e a China com 10%. Aliás, é muito engraçado isso, porque eles falam como se os Estados Unidos ganhou. Ganhamos! Vamos ficar com 30% e a China só com 10% e não sei o que lá. E, na verdade, não é isso, né? Porque, a verdade, quem vai pagar esses 30% é o americano, tá? São as pessoas nos Estados Unidos. E lembra, além disso, além dessa negociação toda aqui, o Trump também colocou a taxa das blusinhas lá também. Lá nos Estados Unidos você podia importar da Shopee, da Shein, da AliExpress e coisa e tal, sem pagar imposto, até $800. Pô, mas beleza, o pessoal comprava por caramba lá. E agora não pode mais, agora tem imposto em tudo, né? Ou seja, fez igual o Lula. Aliás, o Trump tá igualzinho o Lula, é impressionante como é que o Trump tá repetindo o Lula. Parece que ele pegou o governo Lula, vou fazer igual. Bom, enfim, então, na verdade, esses 20% do fentanil é outra coisa, é a tarifa, é a briga por conta do fentanil e coisa e tal, que tem um outro fórum de discussão em que isso também está suspenso por conta de novas medidas. Então, na verdade, na base da coisa mesmo, é 10% para cá, 10% para lá. O que você pode dizer é isso. Ah, não, o Trump queria só subir para 10% mesmo. Ele botou essa tarifa de 185%, 245% e coisa e tal, porque era para negociar. Art of the deal. Aí depois a gente volta para 10%, o pessoal vai achar normal. Sendo que isso é uma idiotice. Se foi isso, é uma idiotice, porque não tinha motivo. Ele poderia ter aumentado para 10% só e pronto, final, acabou. Não tem problema nenhum. Não ia ter diferença, não tem dificuldade nenhuma de fazer isso, né? Enfim. Ficou 10% para 10% e a promessa de negociarem mais coisas de acordo mais adiante. É só isso, não tem mais nada. Acabou, esse é o acordo. Vamos voltar todo mundo para 10%, igual ele fez acordo para o mundo inteiro. Lembra quando ele fez acordo para o mundo inteiro? Ele falou, não, que se alguém aumentar a tarifa retaliatória contra os Estados Unidos, aí eu não vou baixar a tarifa. Eu sou fodão, eu sou art of the deal, arte da negociação. Não, que não vou aceitar que aumentem tarifas. Aí a China aumentou. Aí entrou essa briga toda, aí para o mundo inteiro ele reduziu para 10% e agora reduziu para a China também 10%, ou seja, fez diferença nenhuma para a China no final das contas, né? E onde é que ele pretende chegar com isso? Eu continuo na mesma situação que eu estava no início. Não sei onde o Trump pretende chegar com essa coisa. Sinceramente, não sei. O fato é, isso aqui é uma boa notícia por esses dois aspectos. Primeiro, porque normalizou a coisa, né? Estávamos caminhando para uma recessão enorme. Pelo menos agora, não vai ser agora, ainda vamos ter uma desaceleração, mas a gente deve ter uma melhora da economia mundial aí em algum momento do futuro, né? A coisa tende a normalizar com o Trump reconhecendo o erro dele nas tarifas, né? E a outra coisa é que a China tinha ameaçado se banir para o lado da Rússia, né? Começar a ajudar a Rússia mais ativamente na guerra. Parece que a sinalização agora é que a China não vai fazer isso, embora o Xi Jinping estivesse lá no 9 de maio, né, o Putin lá todo subserviente ao Xi Jinping, querendo agradar o Xi Jinping, no final das contas parece que não rolou nada por lá, talvez por conta dessa negociação. Tem alguma ligação isso daqui? Não sei te dizer. Mas é uma boa notícia que os Estados Unidos tenham meio que normalizado as relações com a China. Porque, na verdade, o que pode ter acontecido é exatamente o contrário. Você pode entender a ida do Xi Jinping lá na Rússia como uma ameaça aos Estados Unidos. Tá com essa brincadeira de tarifa, a gente vai se aliar à Rússia, tá? E aí, pronto, aí o Trump voltou atrás e aceitou essa coisa toda aqui. Quem que deu a coisa, quem que voltou atrás dessa história, para mim tá muito claro que foi o Trump. Por quê? Porque foi o Trump que começou. A China só reagiu ao Trump. Então a China ter voltado ao zero, para ela, não fez diferença. Está muito claro para mim que quem recuou foi o Trump. Agora, o que ele ganhou com isso? Tarifa de 10%? Ele não precisava ter feito nada disso para ganhar tarifa de 10%. Podia ter botado tarifa de 10%. Acho um absurdo? Acho um absurdo. Quem paga são os americanos. Mas ele poderia ter feito isso sem essa lambrecagem toda, né? Então é isso daí. O mercado reagiu bem, tá positivo, mas não tá essa maravilha de positivo, né? Subiu 2% hoje, deu uma subida, bom sinal, é lógico. É uma notícia boa, como eu falei, mas não é uma notícia fantástica, como muita gente está colocando. Não, que tá vendo, as trompetes, nós dobramos a China, tá vendo, tinha um plano, Trump dobrou a China, caramba, a China dobrou os Estados Unidos, a China dobrou o Trump, tá mais do que claro, pô. O Trump voltou para estaca zero com eles, então quem é que dobrou quem? É lógico que foi a China que dobrou o Trump, mas de novo,
Se foi o aprendizado, se ele levou disso o aprendizado de não fazer essa lambança com tarifas e coisa e tal, já estamos no lucro, já está ótimo, excelente. O caminho é esse, né? Pelo menos aprender e fazer melhor da próxima vez. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.